Pai, no nome de Jesus, queremos render diante do Senhor, Pai, esse tempo de adoração, esse tempo de meditar na Tua Palavra, um tempo, ó Deus, que nós rogamos ao Senhor, Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco, de nos fazer entender e refletirmos, ó Deus, sobre a Tua vontade sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, diante de nossas falhas, de nossas faltas, que o Senhor prevaleça, ó Deus, reinando em nossos corações. E, ó Deus amado, nesse momento, pedimos por essa palavra, pela ministração dessa palavra, que o Senhor, Deus, tenha a liberdade de agir em nosso meio, de falar aos nossos corações, de nos mudar e moldar conforme a Tua vontade. Nós oramos em Teu nome. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias? Salmo 71. Vamos fazer a leitura desse salmo, mas será gradativamente a nossa leitura, por isso abra sua Bíblia e mantenha ela aberta. Salmo 71. Uma das grandes coisas da vida humana é parar para refletir o que vai ser da nossa vida. Eu tenho entendido nos últimos tempos que ministerialmente eu vou me dirigir à nova geração como uma espécie de mentor. Assim como eu tenho a graça de ter mentores sobre a minha vida, eu quero também poder mentorear outras pessoas mais novas. E isso, louvado seja Deus, ainda jovem eu estou entendendo isso. Não preciso chegar a uma idade mais avançada, a um grau de experiência maior, para que eu comece a querer transmitir conhecimento. Essas experiências, as trocas de experiências, elas são fundamentais. São fundamentais no relacionamento familiar, quando os pais conversam com seus filhos, são fundamentais no relacionamento de amizades, quando um amigo trata outro amigo, não é verdade, Rafa? Não é verdade, Kleber? Quando a gente se junta para conversar sobre a nossa vida, aquilo que estamos sentindo naquele momento, as nossas lutas, as nossas batalhas pessoais, aquilo que nós travamos como a nossa carne querendo algo e o Espírito militando o contrário. E assim tem os textos, Romanos capítulo 7, temos Paulo falando sobre isso. Mas a troca de experiências é algo fundamental na vida de uma pessoa. Eu já compartilhei com vocês que eu amava poder escutar o meu avô. Já faleceu, eu não posso mais ouvi-lo. Eu amo escutar as pessoas mais experientes, de ouvir o testemunho dela, de ouvir o que ela aprendeu no decorrer da sua vida, uma situação que jamais eu faria, mas eu gosto de ouvir, uma outra situação que eu jamais poderia pensar naquela hipótese de execução, mas ele tem a melhor resposta, porque ele já viveu. Então eu começo a ter uma troca de informações importante. O Salmo 71 é uma reflexão de um ministro de música, desconhecido, porque as Escrituras não revelam quem é o seu autor, mas entende-se ser um ministro de música, desconhecido, que ele escreve esse salmo numa faixa etária da qual ele já passou por algumas experiências. Ele já estava ali da meia idade para cima. Ele não era um jovem rapaz, mas ele viveu algumas experiências desde a sua infância, juventude, até o momento onde ele escreve esse salmo. Os salmos têm as suas características de poemas, de louvores, de momentos de atribulações, onde ele revela todas as suas emoções. E esse salmo tem essa característica toda distribuída nesse salmo. Ele também tomou posse de outros salmos. Por isso, uma das características de ser um ministro de adoração. Por quê? Porque ele já cantava outros hinos, outros salmos. Ele já trazia para a adoração relatos de outros salmistas, do próprio Davi, do Salomão. Então ele traz ali relatos de outros salmos, porque ele estava no momento de adoração, compondo o seu tempo de adoração, e ele ali traz lembranças daquilo que ele também aprendeu de outros salmistas. Por isso ele vai falar da minha rocha habitável, a minha rocha inabalável. Mas esse salmo ele tem 4 grandes características nessa troca de informações. A primeira é de que o Senhor nos ajuda no presente. A segunda é de que o Senhor nos ajudou no passado. A terceira é de que o Senhor nos ajudará no futuro. E a quarta é de que Deus é o único que receberá a adoração.
Mas vamos fazer a leitura do primeiro entendimento? Versículo 1 a 4, o Senhor me ajuda no presente. Diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenastes que eu me salve, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras do homem injusto e cruel. A primeira convicção é a convicção de que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa rocha inabalável. Não existe nenhum outro canto onde possamos nos escorar e ter dele a segurança. Não existe nenhum canto que possamos ficar e nos sentirmos seguros o suficiente. Quer ver uma prova? Começamos a mensagem com um vídeo trazendo luz sobre tudo que vivemos numa pandemia. Precisamos fechar os templos para o culto, os cultos ficaram 100% remotos, a gente fazia os cultos de nossas casas, pastor Edson na casa dele, eu da minha casa, os louvores já tinham sido gravados, as pessoas se juntavam fazendo os recortes das vozes, os recortes dos instrumentos e ministrava todo o culto. Você cultuava a Deus em casa, mas você sentia falta de algo. Mas algo muito mais interessante é a se refletir sobre isso. Ainda que você estivesse em casa, cultuando, você estava seguro? Não tinha essa segurança plena. Por mais você dissesse assim, aqui é o melhor canto de eu estar agora. Mas ali não era o canto mais seguro da sua vida. Porque pessoas que ficaram presas dentro de casa também contraíram o Covid-19. Pessoas que tiveram todo o cuidado também, infelizmente, perderam suas vidas por causa do Covid. Eu não vou entrar no mérito se estava certo ou errado. Eu só estou dizendo, ainda que você faça todas as coisas para se sentir seguro, não há canto nenhum que lhe transmita segurança se não for com Cristo. Nenhum outro canto. E quando você se sente seguro, habitando com Cristo, você, apesar das dificuldades ou dos temores da vida, de perder a sua vida, você faz, eu não tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você sabe que a sua segurança está completamente no Senhor. Então, o primeiro passo de entendimento desse homem que transmite conhecimentos, desse homem que tanto recebe quanto passa conhecimentos e experiências, é de que Deus, Ele sempre nos ajuda no presente. Não há nenhum outro canto para estar seguro se não for com Cristo. Mas esse salmo, ele tem algumas características de apresentar Deus como o nosso refúgio, de apresentar Deus como a nossa rocha habitável. E refletindo sobre isso, a gente começa a recordar algumas das nossas disciplinas espirituais, conseguimos também recordar sobre aquilo que entendemos das Escrituras na sua leitura. Deus é a rocha habitável, Deus é uma rocha inabalável, Cristo é a nossa rocha eterna, o Senhor habita em nós, logo nós habitaremos com Cristo. Então temos um ambiente de habitação, é o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Você pode fazer diversas coisas da sua vida. Você pode escolher time de futebol, segmento político, você pode segmento profissional, acadêmico, você pode escolher várias coisas. Mas tem uma coisa que você acertará em cheio quando você escolher estar seguro em Cristo. Você pode tomar diversas decisões na sua vida, mas em Cristo sempre será a nossa melhor escolha. O versículo 4 traz uma percepção do ministro de música. Agora eu vou olhar para tu, Edson, não tem para onde correr. O versículo 4 diz assim: livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras do homem injusto e cruel. Os salmos têm dessas características, as características da perseguição, as características daquele que está sofrendo porque algo vai acontecer à sua vida. Aí, Edson, esse salmista, ministro de música, ele estava vivendo um contexto da queda de Israel, da queda de Judá. Estava vendo no culto concessões.
Então, existia o culto ao único Deus e verdadeiro, mas também existiam pessoas que cultuavam a outros deuses, porque era uma espécie de concessões para que Judá pudesse sobreviver a mais uma rodada de vida, porque tinham outros reis que poderiam ali perseguir e matar. Então, haviam concessões durante o culto. Então esse ministro de música está dizendo assim: Senhor, eu me livro desse homem mau, me livro da injustiça, mas eu não abrirei mão de adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Esse é o tempo de que nós sabemos a quem vamos adorar. Eu tenho uma crítica muito pesada. Eu tenho uma crítica muito pesada com um crente que tem um clube de futebol acima do Senhor, que tem uma paixão política acima das Escrituras, que tem um posicionamento, uma convicção de vida, de ideologia, que seja superior a ser a imagem e semelhança de Cristo. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Uma vez um pastor até conversou comigo e ele postou um texto lindo na introdução. E eu lembro que era num período de Páscoa. E eu comecei a ler esse texto, e eu comecei a me edificar. Isso era 11h30 da noite. E eu comecei a ler esse texto dele e me edificando, eu achando lindo o texto, e crescendo, até o momento em que ele começa a introduzir fagulhas políticas. E ele começa a fazer analogias de Cristo, analogias de político, de partidos políticos, de cristãos que não se posicionam politicamente, e ele começou a colocar tudo aquilo ali. Eu disse assim: não é não. Eu estava tão bem, tão perto de Cristo na leitura, e de repente eu estou tão perto da ira, né, para não dizer outra coisa. Eu estava mexeu comigo aquele negócio. E eu fiquei orando, eu disse: Senhor, será que eu respondo esse pastor? Será que eu respondo essa pessoa? Será que eu mando uma mensagem para ele no privado? Publicamente eu não vou. E eu fiquei assim: Senhor, eu só oro por ele, eu oro e eu vou agir, eu vou mandar mensagem, o que é que eu faço, Senhor? E eu fui mandar mensagem. E eu mandei mensagem, usando aqui sempre a introdução da nossa querida irmã Dedé: querido pastor, com carinho e transparência, quero conversar contigo. E eu comecei a trazer uma mensagem, dizendo assim: pastor, eu comecei a ler teu texto e estava extremamente edificado, até o momento em que você começa a colocar a causa política partidária superior à morte de Cristo, ao sacrifício de Cristo. Parece que o irmão, no meio do texto, esqueceu que a obra de Cristo é completa. E eu comecei a me frustrar e mandando essa mensagem. E ele foi lá e me respondeu na hora. E eu disse assim: Senhor, agora eu estou sem coragem para ler antes de dormir, né? Porque se eu for ler a mensagem desse pastor, se estiver lá me quebrando o pau aqui, eu vou ficar muito mal, eu não vou dormir essa noite. Eu tenho disso. Se eu ficar com as emoções abaladas, não durmo não. Tá uma coisa fácil para mim, é não dormir? Com as emoções abaladas. E ele me respondeu: pastor, obrigado pela mensagem. De fato, o irmão foi muito prudente. Eu disse assim: obrigado, Jesus. Obrigado porque eu pude ajudar. E eu vou lendo a mensagem dele e novamente, do meio para o fim, ele me frustra. Eu disse assim: o irmão está certo, mas o irmão é um líder. O irmão lidera a obra missionária na denominação. Assim como a liderança que você tem, você deveria se posicionar nas políticas. Eu disse: pelo amor de Jesus. Eu disse: meu irmão, a minha bandeira é Cristo. Se o irmão não entendeu qual é a minha política, que é dos céus, ainda não entendeu nada da minha vida. Então, eu tenho essa dificuldade. O crente se posicionar politicamente é imprudente? Não. Mas o crente ter um partido político acima do seu relacionamento com Deus, perder amizades, relacionamentos cristãos, ou seja, romper seus elos familiares, da fraternidade, do relacionamento da igreja se dividindo, porque existe uma causa política, um homem falho, um homem cheio de corrupções, um exemplo imoral do que possa representar uma nação ou mesmo uma pessoa, um segmento. Meus irmãos, muito cuidado. Eu tenho cuidado sobre o que é bancada evangélica. Eu tenho muitas reservas sobre uma igreja se posicionar politicamente. Eu tenho muitas reservas sobre isso. Agora também não... outro dia eu falei para uma pessoa, disse assim: eu respeito o pastor ou um líder que se posiciona dessa forma. Aí disse: como é que você se respeita? Eu disse: porque ele está tomando uma decisão tão arriscada de dizer que nesse momento ele vai deixar de defender uma causa nobre dos céus para se posicionar sobre um cara extremamente falho e mortal. Então eu tenho que respeitar um cara desse. Mas eu tenho minhas reservas.
Então, o livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, são essas concessões. O culto é para o meu Deus, não é para nenhum político, sabe? Então, se a nação está ruim, meu irmão, ore ao Senhor. Se a nação está boa, louvado seja o nome do Senhor, mas é o Senhor, aquele que vai reinar sobre justos e injustos. É o Senhor. E de repente chega lá toda uma causa que está acontecendo no cenário, pastor que se envolveu, que entrou em corrupção, que é cena disso, cena daquilo, assim, e o irmão está assustado com o quê? Qual é a novidade? Eu ficava assustado se fosse Cristo corrompido, Cristo ali falho, aí eu ficava assustado, porque minha fé tinha sido abalada. Mas um homem, que as Escrituras sempre me falou das falhas, da mortalidade, da sua fragilidade, da sua inclinação para o mal, para o pecado, não me assusta não me assusta. Então, esse primeiro tempo é o tempo do que Deus me ajudará no presente. Quer saber de uma coisa, meu irmão? O primeiro conselho é: não tenha nenhum outro canto para se abrigar que não seja o Senhor. Não tenha nenhuma outra imagem a adorar que não seja o Senhor. Não tenha nenhuma outra reflexão, ou seja, não tenha nenhum outro reflexo para apresentar a essa geração que não seja o Senhor, a rocha habitável. Amém? A segunda grande lição é: o Senhor me ajudou no passado. Esse é o salmista, com suas conclusões e convicções. Quando estamos mais desanimados, mais preocupados, mais abatidos, faz bem olhar para o passado e tentar contar as bênçãos do Senhor sobre nós. Faz bem. Quando você estiver mais desanimado, abatido, olhe para trás e pegue um caderno e tente contar as inúmeras bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu lembro que uma das minhas primeiras mensagens, e não foi aqui na PIB, louvado seja Deus, e aí no seminário, assim, precisa preparar um sermão. Eu acho que foi até antes do seminário. E eu preparei um sermão. E o sermão era sobre ser vaso de bênção. Vaso de bênção. Pastor Edson, olha meu sermão. Não preguei aqui. Os irmãos também nunca ouviram isso da minha boca. Era vaso de bênção. Eu peguei o texto de Jeremias, na casa do oleiro, e eu comecei a pregar para a igreja tipos de vasos. E aplicando com as pessoas. E tinha vaso de barro, vaso de porcelana, vaso de metal. Eu preguei tanto sobre vaso que no final eu pensei que era um vendedor de vaso. No final, o hino do cantor cristão: quero ser vaso de bênção. E depois conta as bênçãos, conta as quantas são recebidas da divina mão. Terminei toda a mensagem. Eu terminei nas nuvens. Chegou um irmão para mim e disse assim: meu irmão, foi extraordinário. Eu sei tudo de vaso agora. Mas ele não sabia aplicar as inúmeras bênçãos. Eu não preguei esse sermão aqui na igreja. Nem vou pregar esse sermão. Contei qual foi meu lado fraco, né? Eu preguei só sobre vaso, mostrei foto de vaso, eu fiz tudo com os vasos. Tudo que imaginar com os vasos eu mostrei. As utilidades, o tempo de duração, resistência, peso, tudo. Mas eu não sabia aplicar sobre o que era Deus, o poder que opera em nós, vasos. Esse segundo momento é o momento de que Deus nos ajudou no passado. Se você está desanimado, abatido, enfraquecido, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei o que é que eu posso ajudar, olhe para trás e veja qual foi, tente contar as inúmeras bênçãos de Deus sobre a sua vida. Tente listar e vocês vão ficar abismados em saber que vocês não são capazes de escrever as bênçãos que Deus derrama sobre a vida de cada um de nós. Você teria que começar toda a folha, para cada dia você teria que começar na folha dizendo assim: eu amanheci e eu dormi. Bendito seja o nome do Senhor. E você vai ter que começar a falar assim: eu tive alimento para comer. Eu pude respirar. Quando eu tive doente, eu tive atendimento médico. Quando eu não estava forte, eu recebi ajuda. E você vai começar a ver que Deus agiu diversas vezes na sua vida, para que hoje você estivesse onde você está.
Você vai ver que Deus levantou pessoas no decorrer da história para cuidar de você pontualmente. Pessoas que você nem sabe nome, nem sabe a origem, mas Deus levantou como anjos para lhe servir. Vão surgir pessoas que você sabe nome, sobrenome, CPF, endereço, telefone, e você vai lá poder dizer assim: cara, muito obrigado. Pelo quê? Porque um dia você fez isso por mim. E você vai lá agradecer. Mas você vai lembrar dessas pessoas. Você vai lembrar de pessoas que serviram a você por meio de Deus. E essas pessoas já não habitam mais entre nós. E infelizmente você não consegue mais agradecer. Mas você vai lembrar dessas pessoas. E você vai lembrar de situações que você foi canal de bênção. E você foi duplamente abençoado. Porque você serviu como a bênção de Deus para aquela pessoa. E você voltou ricamente abençoado, ainda que você tenha perdido para isso acontecer. E você vai entender assim: Deus, Ele sempre cuidou de mim. Olha o que é que diz os versículos 5 em diante. Pois Tu és a minha esperança, Senhor, Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tirastes do ventre materno. A Ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do Teu louvor, da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim, Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os adversários da minha alma, cubram-se de vergonha e deixem-me os que procurem, e de vexame os que procuram o meu mal. Veja que interessante, entender que Deus, Ele age e sempre agiu em nosso favor, cuidando, significa que ainda que nós possamos olhar para o futuro, a pensar na nossa velhice, nos planos do futuro, a gente vai saber de uma coisa: Deus não nos abandonará. Deus, Ele estará presente em todos os momentos. A vergonha pública daqueles que nos perseguem, e aqui eu não estou falando de perseguição física, de morte, ainda não experimentamos isso. Ainda não experimentamos isso. Mas essa perseguição, o próprio Deus cuidará de tudo. O próprio Deus. Mas o conhecimento do salmista é o conhecimento olha, o Senhor é minha esperança, desde a minha confiança desde a minha mocidade. Ou seja, Deus, Ele sempre cuidou de nós, Deus, Ele sempre tratou da nossa vida desde a minha mocidade. Eu sou jovem ainda, né? Agora eu passei ali, pastor Edson está bonitão hoje, né? Vocês já viram isso? Pastor está bonitão hoje, passei esse pastor está bonitão, estou bonitão, para não dizer as palavras que ele usou ali no canto. E aí, ele está todo jovem, Eu não posso falar desde a minha mocidade, eu estou no auge da minha mocidade, né? Mas o pastor pode dizer: Senhor, desde a minha mocidade, os meus lábios estão sendo dirigidos em louvar ao Senhor. Edson pode dizer: desde a minha mocidade, Deus, os meus braços, os meus lábios têm louvado ao Senhor. Então alguns conseguem apontar isso, desde a minha mocidade. Mas nós todos podemos dizer: desde o ventre materno, o Senhor tem cuidado de mim. Alguns dizem uma parte da vida, outros conseguem dizer uma porção maior. Mas o importante é não esquecermos: Deus não nos abandona. Ele cuida da nossa história desde sempre, desde o nascimento. Desde o nascimento. A influência, a troca de relacionamentos, e ele vai dizer assim: olha, que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Me faz lembrar esse texto de Romanos 1, 16, 17, que diz assim: por isso não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então essa palavra de não se envergonhar é porque nós temos uma causa muito mais nobre. O que você é? Você é crente? Eu sou crente. Não, eu sou crente no Senhor Jesus.
A palavra é com convicção, não me envergonho de ser. Eu não me envergonho de dizer que sou crente. Eu não me envergonho de dizer Deus te abençoe para quem quer que seja, onde quer que eu esteja. Eu não me envergonho de dizer isso. E é interessante que por muitas vezes eu me pego nesse estalar de dedos assim, quando eu estou falando com uma pessoa muito mais experiente do que eu, um idoso, ou eu estou comprando alguma coisa na feira, ou eu estou fazendo alguma coisa com alguém que eu nunca vi na minha vida, mas essa pessoa é mais idosa, é mais experiente do que eu, e eu de repente terminei de comprar dizendo, Deus te abençoe. Parece que eu estou dizendo assim, eita, era para eu pedir a bênção, né? Era para que eu pedisse a bênção? E Deus te abençoe, meu filho. Mas aí eu comecei a perceber que a minha vida ela precisa ser canal de bênção. E se eu for abençoado, louvado seja Deus. Mas eu quero abençoar, porque Deus tem me abençoado. Essa é a mensagem que nós temos. E a reflexão agora. Aí o pastor trouxe aqui o banner, as figuras que estamos aqui à frente. Esse banner é a campanha de missões estaduais desse ano. Enquanto houver fôlego, eu proclamo Salvador. Agora, para pensar comigo aqui o seguinte. Você consegue falar com alguém nesse exato momento? Sim ou não? Sim. Você está vivo. Você consegue falar. Se tem alguém ali numa maca, nos seus últimos instantes de vida, você consegue falar a ele? Sim ou não? Sim. Ele está vivo ainda. Consegue ouvir. Mas se alguém perder o fôlego, nem fala, nem ouve. A mensagem de enquanto houver fôlego é uma mensagem para urgência. É uma mensagem para o tempo está passando. Você está fazendo o quê? O que você está aproveitando o seu fôlego de vida? Ei, e esse fôlego de vida está servindo para quê? Tu enche o peito para falar de quem? De político? Está morrendo. Tu enche o peito para falar de quê? De futebol? Está morrendo. Tu enche o peito para falar de quê? De Jesus? Louvado seja Deus. Vida está acontecendo. Então, é uma necessidade de urgência enquanto houver fôlego, porque pessoas queridas morreram e não temos mais a oportunidade nem de agradecer, quanto mais de falar do que é por vir. Pessoas queridas estão para morrer e nós nem sabemos dia nem hora. Nós estamos para morrer, não sabemos dia nem hora. É urgência, enquanto houver fôlego, é tomada de decisão. Eu proclamo Salvador. Eu tive a alegria, tive Covid recentemente, reincidente, segunda vez no Covid. Fiquei isolado dentro de casa, esposa isolada, os meninos isolados dentro de casa. E essa fase é a fase do, eu quero sair, pai. Não aguento mais ficar dentro de casa, não aguento mais comer essa mesma comida. Eu não aguento mais fazer não sei o que, essa mesma coisa, dentro de casa. Dentro de casa. Quando recebemos alta, na quarta-feira eu vim para cá, participamos da assembleia. O pastor disse assim, eu disse, pastor, amanhã eu vou viajar. Ele disse assim, rapaz, descansa. Eu descansei, foi esses dias tudo dentro de casa, né? Eu disse, eu quero viajar porque vai ter a inauguração do templo lá em Acari, a base missionária está inaugurando, já teve a de Brejinho, eu não pude nem aparecer lá porque eu estava trancado, a de Acari, a obra todinha eu não fui, agora vai ser a inauguração, eu vou para lá, e fui. Duas coisas me aconteceram. A primeira foi o missionário, quando chegou lá, disse assim, pastor, você veio, obrigado por sua presença, e eu queria te agradecer, porque o Senhor nos colocou no meio de tudo isso. E agora eu posso falar que eu vivi um tempo especial da construção de um templo, isso. E ele começou a agradecer. Ele disse assim, Deus, obrigado. Porque se eu viajei só para ouvir isso, eu estou aqui saindo nas nuvens. E não é por ego inflamado, é pelo contrário, é de saber que Deus usou aquela conversa lá atrás, aquelas comunicações lá atrás, aquela campanha lá atrás, aquelas ofertas lá atrás, e aconteceu isso agora. Mas a segunda nota foi, 10 pessoas se renderam a Cristo na inauguração do templo. E eu voltei nas nuvens, porque pessoas tinham se convertido, rendido ao Senhor, tinham entendido a urgência do fôlego de vida. E as pessoas estavam ali dizendo assim, eu preciso de Jesus. Eu não vi, deixa eu ver se eu conseguir aqui. Marcelo, a gente consegue colocar a imagem aí?
Vamos ver se a gente consegue transmitir essa imagem agora. É o templo de Acari. Vê se a gente consegue colocar aí na projeção. O templo de Acari. Templo de Acari. Vai chegar, que já apareceu para mim e saiu, né? Deixa eu chamar Davi. Davi, vem cá, Davi, por favor. Você vai vir. Se você não vir, Deus, pega ele pelo braço, né? Vem cá, Davizinho. Olha o templo aí das cadeiras que vão aparecer. Esse projeto é um projeto onde recebemos americanos, eles vêm e em 5 dias eles constroem a igreja. A igreja cabe 100 pessoas. Em janeiro do ano passado, eu fui conversar pedindo um terreno para que fosse construída uma igreja. E eu fui com a maior cara de pau. Senhor prefeito, existe uma base missionária nessa cidade há 15 anos, não tem um terreno, não tem um prédio próprio, se reúnem no quintal da casa da família missionária. Eu queria batalhar a construção de um templo, mas eu queria que você me ajudasse com a doação de um terreno. O maior cara lavado assim, cara de pau, pedindo terreno para o reino de Deus. Aí disse, mas qual é o terreno, qual é o tamanho desse terreno? Disse, 15 por 30. 450 metros quadrados no mínimo. Aí se eu vou ver se consigo. 18 de janeiro de 2021. Dia 20 de março de 2021, a Câmara dos Vereadores já tinha chancelado a doação do terreno. Em abril de 2021, eu estava levando o coordenador do projeto da Missão Pioneira para lá. Ele olhou. Novembro de 2021, deram a confirmação. Vai ter a construção do terreno do templo aqui. Semana passada, domingo, quando estávamos aqui reunidos, os americanos estavam chegando lá em Acari e começando a obra. Quinta-feira à noite, estava vendo a inauguração dessa obra. Olha a igreja cheia. 10 pessoas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Aí assim, por que você ficou feliz? Porque Deus me colocou no meio de tudo isso. E eu aproveitei do meu fôlego de vida para isso. Só que teve um terceiro motivo de alegria. Agora você. Vem cá, Davizinho. Davizinho já construiu esse templo em 7 cidades. 7 templos desses já foram construídos por esse rapaz aqui, ó. Como pastor Edson, eu estava lá em nome da primeira igreja Batista de Natal, dizendo à liderança da Missão Pioneira, é o melhor que nós temos. Não saiu da gente a coisa fraca, não. Os fracos que estão precisando, eles precisam se capacitar, mas saiu o melhor. E estão servindo. E sabe o que é melhor? É aquele que serve. Esse é o melhor. E Davizinho construiu em 2018 Guarapes, aqui em Natal. 2018 construiu em Junco, na Bahia. Em Paratinga, na Bahia. Favelândia, na Bahia. Em Alvorada, São Gonçalo do Amaranto, 2019. Brejinho, 2022. E Acari, 2022. Estava dentro da Missão Pioneira. Dentro da obra. Trabalhando. E era levantando bloco, carregando coisa, botando coisa para dentro, para cima. Quando a gente vê as vidas se rendendo ao Senhor, ele serviu ao Senhor com o que ele sabe fazer. E louvado seja Deus por isso. E eu disse assim a Davi, Davi, eu não tenho habilidade de pegar aqui e subir parede, eu não tenho essa habilidade de subir aqui umas tesouras, de botar telha lá em cima, de puxar a parte elétrica, eu morro de medo de energia. Mas tu sabe. E Deus me permitiu viver uma fase em que eu levo o projeto para lá e Deus permite que você esteja lá para edificar esse prédio lá. E no final nós dois estávamos chorando, contemplando que Deus estava salvando vidas. É essa a alegria do crente. É essa a importância de estar servindo ao Senhor. Você se arrepende de ter passado 7 semanas da sua vida com isso? Está dizendo, eu quero ir embora com esse projeto. Você espera mais um pouquinho, né? Deixa um pouquinho para a gente ainda. Mas fez carreira, foi para a Bahia, participou com um projeto, foi para Brejinho, estava em Acari. A Ana Carla, a esposa, já construiu 3 das 7, com ele dentro. E a gente fica vendo como que Deus vai servindo, Deus vai agindo. Deus, ele cuida do nosso presente, Deus cuidou do passado, mas o futuro, Deus continua cuidando. Deus continua cuidando. Obrigado, viu, Davi? Vou orar por você no final, meu amigo. Vamos concluir nossa mensagem? Para o último bloco.
versículo 14 em diante, diz assim: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que eu estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos na terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Veja esse desfecho do salmista. O salmista dizendo: olha, o Senhor me ajudará no futuro. As novas gerações ouvirão da minha boca sobre os feitos do Senhor. Eu compartilharei das experiências do Senhor com as novas gerações, as vindouras. Se tem uma coisa que você pode dizer no futuro: eu almejo esse dia. Eu almejo esse dia. Eu velho, de cabelo branco, tipo o Edson aqui, pastor Edson. Eu almejo esse dia. Aí, pastor Edson ficou dentro de uma toalha. Beba água, pastor, foi só uma brincadeira. Eu almejo esse dia de chegar para a nova geração e poder falar daquilo que Deus fez e onde é que eu estava nesse período. Eu almejo esse tempo em que eu vou poder contar testemunhos da minha experiência de vida. Aí agora a reflexão para o futuro. O futuro ninguém está vivendo, está vivendo o presente. Mas para o futuro, o que é que você vai dizer às novas gerações? O que é que você vai falar das novas gerações? O que é que você vai falar quando te perguntarem o que foi pandemia da Covid-19? O que é que você vai contar nesse período? Você vai contar assim: me isolei num quarto, fiquei em depressão, eu precisei disso? Ou você vai dizer assim: olha, apesar de eu ter passado por essa fase, Deus me levantou nesse período, eu pude servir ao Senhor com alegria, eu anunciei a palavra de Deus, eu pude transmitir a mensagem para outras gerações, eu pude servir a minha geração naquele tempo, eu pude servir em hospitais, eu pude servir em comunidades carentes, pessoas que perderam seus empregos e não tinham o que comer, eu pude servir nesse período. Como igreja, a minha igreja se juntou e distribuiu cestas básicas, a minha igreja se juntou e fez coisas grandiosas no nome do Senhor, a minha igreja se juntou e eu me juntei com a minha casa, com minha família, e fizemos isso em nome do Senhor. É uma anunciação do que as futuras gerações vão ouvir da sua vida. É o seu testemunho. Ontem tivemos o recital da ONG aqui. Edson, tu quando chegar mais velho lá na frente, porque você agora é um jovem, quando chegar lá na frente, você vai contar dizendo assim: olha, eu pude influenciar na vida de algumas pessoas. Eu pude influenciar. E Deus me colocou como referência para algumas pessoas. E quando Yalen for mais velha, ela vai contar assim: existiu um homem chamado Edson que investiu na minha vida. Quando o Marcelo tiver mais velho, ele vai dizer assim: existiu um homem que investiu na minha vida. Quando outras pessoas da ONG falarem mais velho, vai dizer assim: hoje eu sou o que sou porque alguém investiu na minha vida. E qual vai ser o testemunho que vão dizer de você? Qual vai ser o testemunho que você vai transmitir para outros? Qual vai ser o testemunho que vão falar de você para outros? Porque o testemunho significa caráter, significa o que você é, significa o que você vai fazer, significa conhecer a sua vida diante de Deus. Enquanto houver fôlego, haverá missão. Enquanto houver fôlego, haverá anunciação da palavra de Deus. Enquanto houver fôlego, a minha imagem vai refletir a imagem de Cristo. A conclusão do texto: as novas gerações, os compartilhamentos de experiência e investir na vida de outros significa abençoar no poder de Deus. Eu vou encerrar a mensagem aqui. Os versículos 22 a 24 vão relatar Deus sendo o único merecedor de adoração, apesar das dificuldades. Eu quero orar com você.
mas orar pelos desafios missionários que Deus está colocando na sua vida. Pelas oportunidades, porque missões não é só aquele que está num quadro de missionários que estão lá na cidade e tal. Missões significa na minha casa, na minha rua, no meu convívio, no meu trabalho, onde quer que você esteja, é missão. Quando as pessoas fizerem a leitura da sua vida, que eles vejam a leitura da carta viva que Cristo escreveu à humanidade por meio de você. Vamos fazer a nossa oração? Pai querido, obrigado Deus por esse tempo, obrigado Deus por essa geração, obrigado Deus por essas adversidades que temos vivido, obrigado Deus pelas tempestades que passamos, mas Pai querido, no nome de Jesus, nos fortaleça, nos faça entender a Tua vontade sobre nós, nos faça entender as oportunidades que o Senhor está nos concedendo, nos faça, Deus amado, servir de bênção para outras pessoas, que o compartilhar de experiências entre o novo e o mais experiente, aquele que já viveu algo e aquele que ainda é novo, que ainda não experimentou algo, Pai querido, nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, a aconselharmos, a relatarmos, a testemunharmos da nossa fé, da nossa vida, do nosso relacionamento contigo. Pai querido, nos ajuda a ser extensão do cuidado do Senhor sobre essa humanidade. Que os nossos braços, as nossas mãos, sejam a extensão da mão do Senhor em abençoar essa geração. Pai querido, que os nossos recursos sejam a extensão do recurso do Senhor em sustentar essa geração. Pai querido, que a nossa vida seja a extensão do fôlego de vida para as pessoas que precisam ouvir e estão em ambientes de morte. Deus querido, nos faça ter empatia por aqueles que estão padecendo sem Cristo. Nos faça ter empatia por aqueles que não têm um conhecimento de Cristo Jesus. Nos faça sentir, ó Deus amado, as dores, a ter compaixão daqueles que estão como ovelhas sem pastor, desesperadas, desgarrados. Pai, no nome de Jesus, nos faça viver aquilo que o Senhor tem colocado nessa geração. O Senhor nos faça viver o propósito do Senhor para esse tempo. Nos coloca no meio de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor é o Deus da missão. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. O Senhor é o Deus que garante a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos faça ser canal de bênção para anunciar que o Senhor é o nosso Deus, o único vivo e verdadeiro, merecedor de adoração. Pai, sustenta-nos dentro dos teus propósitos, sustenta-nos na tua vontade e coloca-nos, ó Deus, dentro da vontade do Senhor e nos faça enxergar a missão que o Senhor tem nos confiado a viver. Pai querido, pedimos a Tua bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade de fé, sobre as pessoas que estão em nossa volta e aquelas que irão surgir e que nem conhecemos. Que sejam esses abençoados pelo Senhor e, por favor, Deus, por misericórdia do Senhor, sejamos nós canais de bênçãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.